Boa noite a todos. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o melhor de Deus seja sobre a sua vida, amém? Sobre a sua casa. Que todos sejam bem-vindos ao culto desta noite. As pessoas que nos assistem via Instagram, via Facebook, sejam todos bem-vindos. Que a bênção de Deus alcance a sua casa, a sua família. Quero convidar você a se colocar em pé, a abrir a sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de Jeremias. Uma noite muito especial, a noite em que o povo de Deus se encontra, em que nós deixamos todas as coisas para ouvir a Deus, para adorar a Deus. É impossível estarmos diante de Deus, invocarmos a presença do Senhor e não sermos encontrados por Ele. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Nós começamos a nossa reunião, nosso culto a Deus nesta noite, com essa palavra poderosa, de que nós buscamos o Senhor, e certamente o encontramos, porque o desejo do nosso coração é genuíno. Que esta seja uma noite em que você possa expor diante de Deus os seus projetos, os seus sonhos, as suas alegrias, os seus temores. Que seja uma noite em que nós possamos ter uma experiência poderosa, conhecer, encontrar o Deus que muda a nossa sorte, o Deus que é apaixonado por nós, o Deus que nos ama, o Deus que marcou o encontro desta noite para fazer mudar a nossa sorte, para fazer mudar a nossa vida, a nossa história. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Aí onde você está, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Comece a conversar com Deus. Comece a levantar a sua voz em oração. Comece a dizer para Ele o que você espera nesta noite, o que você quer da parte de Deus nesta noite. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque é um privilégio nós podermos falar com o Senhor como filhos amados, falar com o Senhor como um filho conversa com o Pai. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados. Obrigado, Senhor, porque somos o povo escolhido, a nação, o sacerdócio real, o povo eleito, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Queremos te adorar, queremos cantar louvores ao teu nome, queremos ouvir a tua voz. Que a tua doce presença nesta noite esteja, como nós lemos, mudando a nossa sorte, mudando o curso da nossa vida, da nossa história. Que histórias sejam reescritas nesta noite. Que o Senhor abençoe cada casa, que a tua presença entre em cada casa, esteja sobre cada família, sobre cada homem, sobre cada mulher. Que seja uma noite extraordinária, que seja uma noite revolucionária, em que nós possamos nos encontrar com o Senhor, buscar o Senhor e sermos achados por Ele, segundo a tua palavra, segundo o desejo do nosso coração. Fica à vontade, Senhor, nesta noite. Queremos nos deleitar em Ti, queremos nos deleitar nos Teus cuidados. Queremos uma experiência, Senhor, íntima e profunda contigo. Nós te amamos, em o nome de Jesus. Amém. A igreja pode adorar ao Senhor. Aleluia. E as palmas. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no
louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, celebre. Todos reunidos, juntos para começar a celebrar. E já se ouvem os gritos, e Deus está neste lugar. Veio habitar onde? No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Nós te entronizamos, Jesus, aqui neste lugar, nessa noite. Altos louvores e altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vocês, altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra... Agora eu quero ouvir somente as vozes. E altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar. São vocês. E altos, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti. Mais uma vez, altos louvores, altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Eu quero que você erga suas mãos. Nós vamos ter uma palavra de oração neste momento. Nós vamos entronizar o Senhor Jesus sobre esse culto, sobre essa reunião. Nós queremos entronizar a Tua presença sobre este lugar, Jesus. Nós oramos, nós clamamos para que Teu Santo Espírito venha sobre este lugar, flua em nós e através de nós. Nós, Senhor, queremos que Teu Espírito Santo encha o nosso coração de amor, de paz, de graça, da alegria que vem de Ti, que vem do alto. E nós, Senhor, queremos ser gratos pelo Teu sacrifício na cruz. Nós, Senhor, reconhecemos que foi por amor que o Senhor se entregou, que o Senhor se humilhou, que o Senhor se esvaziou, deixou a sua glória pelo nosso favor, por causa dos nossos pecados. Ele se entregou, Ele morreu em nosso lugar. Então nós queremos Te adorar, Jesus. Nós queremos Te exaltar, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa
nos amar e do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar, diga bem alto, é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar e do pecado Ele nos libertou. E não há no mundo nada que vence esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar e do pecado Ele nos libertou. E não há no mundo nada que vence esse amor. A morte tentou vencer, A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. e Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar e do pecado Ele nos libertou. E não há no mundo nada que vence esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar e do pecado Ele nos libertou. E não há no mundo nada que vence esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Ele é suficiente para nós, teu sacrifício foi suficiente. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Yeah. Eu quero ouvir tua voz. Nada pode vencer
amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar, e do pecado Ele nos libertou. E não há no mundo nada que vence esse amor. Será que você pode erguer as suas mãos bem alto e cantar? Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar, do pecado Ele nos libertou. E não há no mundo nada que vence esse amor. Não há nada que vence esse amor. Diga, não há nada, nada que vence esse amor. Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E 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 esse é quem. Diga, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Sempre estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. E sempre estás. É que eu ouvi a igreja declarando. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Sempre estás no controle. Vocês me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Sempre estás. Me sustenta. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Sempre estás. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Sempre estás. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu declara bem alto. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Só vocês. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é. Diga, esse é quem tu és.
a luz na escuridão. Meu Deus, este é quem. Pai, nós te agradecemos pelo teu agir, pelo teu mover no nosso meio. Obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor nos deu do teu Espírito Santo. Nós apresentamos o nosso coração e nós queremos, Pai, que o Senhor venha trabalhar nele. Pedir que nessa noite, Pai, tu possas ministrar a cada um de nós por meio da tua palavra. Fala, Senhor, o que nós precisamos ouvir, e que à medida que nós formos ouvindo a tua palavra, Pai, o nosso coração possa responder à vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Você pode se assentar nesse momento. Quero estar apresentando aqui a Camila, que vai estar compartilhando a palavra nessa noite. Eu quero só, antes de deixar a Camila ministrar a palavra, eu quero fazer um convite para aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, para que você possa compartilhar, para que você possa abrir uma sala de vídeo aí no seu Facebook, para que os seus contatos, para que os seus amigos, eles também possam ter a oportunidade de, nessa noite, ouvir a palavra, ser abençoado, conhecer Jesus por meio da ministração dessa noite, tá? Então eu queria pedir também para aqueles que estão no Instagram, você pode também compartilhar. Sei que no Instagram deu 1 hora, corta o Instagram, mas no Facebook, então eu quero deixar a Camila bem à vontade, não fique presa ao tempo, você possa ministrar aquilo que Deus tem compartilhado no teu coração. Deus abençoe. Amém. Amém, boa noite, graça e paz, igreja, graça e paz para você que está aí nos acompanhando da sua casa. Eu quero dizer que é a primeira vez que eu ministro e é uma honra poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Esse convite para ministrar, ele veio para mim na terça-feira da semana passada e foi muito interessante porque na terça-feira de madrugada eu orava com o coração muito agradecido, muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por todas as transformações que eu tenho passado e que elas têm transformado a minha vida espiritual. E não só a minha vida espiritual, como também tem transformado muito a minha vida secular. Então eu agradecia a Deus e eu dizia: Pai, muito obrigada, né, por tudo que Tu tem feito por mim, feito na minha vida. E no final da oração, eu disse: bom, então, te agradeço por tudo e se precisar de mim, né, estamos aí. Às 11 horas da manhã, o pastor Duda me surpreende com a mensagem do convite para vir ministrar. E eu fiquei muito surpresa. Primeiro porque eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Quando a gente se dispõe para servir de ferramenta na obra, a gente nunca imagina que Deus vai precisar da gente. Porque a gente está acostumado a olhar para as nossas imperfeições, para a nossa falta de habilidade, né? Ou às vezes para a nossa curta caminhada com Deus. E a gente sempre pensa: vou me disponibilizar para Deus, mas Ele vai precisar de mim em outro momento, talvez nem precise. E o que Deus me ensinou essa semana foi que justamente essa é a beleza da sua obra. Porque Ele precisa de todos nós. Ele precisa de toda a sua igreja, de todos os membros do corpo. E a minha motricidade, ela pode ser muito melhor com a mão direita, mas a mão direita não substitui a esquerda. Então Deus precisa de todos nós, na mesma medida, na mesma proporção. E quem me conheceu há mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, naquela época não diria que um dia eu subiria a um púlpito para compartilhar a palavra. E o que eu tenho para dizer para vocês é que quando Deus luta por um filho, nada o impede de ganhar esse filho. E eu quero começar essa ministração dando um grande glória a Deus pela sua imensa, pela sua grandiosa misericórdia, pela sua infinita misericórdia, pelo seu poder. Glória a Deus, amém? Bom, a gente vem escutando então uma série de ministrações que vem revelando a nós a nossa identidade.
Então a gente aprende também quem é o nosso pai. E agora o nosso RG ele é diferente, tá lá, filiação, Deus. Nome, filha amada, filho amado. Esse agora é o nosso novo RG, a nossa nova identidade. E junto, né, com a nossa identidade, nós aprendemos que Deus também não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E muito antes da gente ser concebido pelos nossos pais, nós fomos concebidos na mente de Deus. Deus não se impressionou com o nascimento de ninguém aqui. Aliás, Ele sempre esteve nos aguardando. E eu tenho certeza que Deus, quando Ele nos fez, Ele colocou uma pergunta incomum, bem comum e em comum em todos nós. Né? Todos nós temos essa pergunta dentro do nosso coração. E essa pergunta é: qual é o meu propósito? Qual é a finalidade da minha vida? Por que é que eu nasci? E a gente nem se espanta quando as crianças, né, vêm perguntando isso para o pai, para a mãe. Claro, de uma forma mais sutil. Mãe, por que é que eu nasci? Por que é que eu nasci nessa família? Por que é que eu nasci em Erechim? Por que é que eu estou aqui? Me explica. Como a gente não tem resposta nem para a gente desvia uma outra pergunta. Já fez teus temas, fulana? Então vai fazer teus temas, depois a gente discute a lógica da vida. Ah, mas eu já fiz. Então vai revisar. Faça qualquer coisa, mas não me pergunte isso, porque eu não tenho resposta nem para mim, quanto mais para ti. E essa pergunta também, muitas vezes, pode aparecer num período um pouco mais tardio da vida, né, quando já se passou grande parte da vida e a pessoa se pergunta: mas o que é que valeu tudo isso? Por que é que eu fiz as coisas desse jeito? Por que é que eu vivi dessa forma? Mas se nesse momento, independente da altura do campeonato, da idade que a pessoa esteja, ela ter um encontro verdadeiro com Deus e ela entender Jesus como seu único Salvador, Jesus vai mostrar para essa pessoa o seu propósito e Deus vai restituir todos os anos que lhe foram consumidos. Esse é o nosso Pai perfeito. Eu vou convidar vocês para abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Propósito é uma tarefa. Propósito é uma missão, é um objetivo que Deus atribuiu a cada um de nós. E a nossa vida, ela se alinha somente a partir do momento em que a gente passa a viver de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então vamos ler lá em Romanos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Predestinado, predesignado. Nós então fomos feitos, mas antes de sermos feitos, nós já tínhamos uma missão, nós já tínhamos um destino. Fomos feitos para um propósito. É como se houvesse uma questão para ser resolvida na Terra e antes de mais nada, Deus então nos fizesse. Ele precisa de uma ferramenta, então Ele fez você, fez a mim. Então isso é estar predestinado. Mas nós estamos predestinados a quê? Nós estamos predestinados a sermos a imagem do seu Filho. Então Deus fez todos nós para que todos nós fôssemos a imagem de Jesus. E quando a nossa vida não tem um propósito, é muito difícil a gente ser a imagem de Jesus. A gente só vai conseguir ser a imagem do Filho de Deus a partir do momento em que a gente alinhar a nossa vida com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Quando a gente não tem propósito, a nossa vida é como se a gente andasse em círculos. A gente vive no automático, dia após dia. A vida passa a ser uma sucessão de acontecimentos perdidos. E o que eu venho dizer nessa noite é que o que acontece quando a gente não encontra o nosso propósito é porque provavelmente nós estamos buscando as respostas no lugar errado.
Normalmente, quando a gente começa a buscar o propósito da nossa existência, o porquê é que nós estamos aqui, a gente começa com perguntas muito erradas. A gente começa perguntando o que eu gostaria de ser ou o que eu gostaria de ter, quais são os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas ambições. Só que o foco em nós está completamente errado se a gente quer descobrir o propósito que Deus tem para nós. Então, se a gente abrir a nossa Bíblia em Jó, capítulo 12, versículo 13, a gente vai ler que Deus é que tem poder e sabedoria, e a Ele pertence o conselho e o entendimento. Então, quando a gente começa a tentar descobrir o propósito da nossa vida, olhando para dentro de nós mesmos e querendo saber o que é que a gente gostaria de ser, ter ou fazer, é a mesma coisa que a gente pegasse uma máquina, um equipamento que a gente nunca tinha visto antes e ficasse olhando aquele equipamento, aquela máquina, e a gente tentasse chegar a uma conclusão do seu funcionamento. E a gente olha e não entende, a menos que o engenheiro, o inventor dessa máquina, esteja ali junto para explicar por que é que ela foi feita, como é que liga, como é que desliga, como é que funciona, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma só observando. E isso, na verdade, é uma coisa que está muito em moda nos dias de hoje, que se chama autoajuda. Autoajuda é a gente ficar se olhando, se analisando o tempo inteiro. Mas se a gente não tiver a ajuda do nosso Criador, é muito provável que as nossas perguntas ganhem respostas vazias. Se a gente quer saber para que é que fomos feitos, nós precisamos voltar as nossas atenções para Deus. É Ele que sabe, é Ele que tem poder, conhecimento, é Ele que detém o conselho e o entendimento. E quando a gente acaba olhando muito para a gente e tentando descobrir o porquê da nossa existência, o que acontece? Brotam todas as nossas crises existenciais, porque a gente fica sem a resposta que a gente procura. Então a gente entra em crise. E na Bíblia teve muito exemplo, tem muitos exemplos de pessoas que reclamaram para Deus da sua falta de esperança justamente por não ter um propósito. E em Isaías 49:4, a gente vai ler: tenho-me fatigado, sem qualquer propósito. Tenho gastado a minha força em vão para nada. Ou seja, a maior de todas as tragédias não é a morte, mas é a gente ter uma vida sem propósito. E eu agora quero que quem está anotando anote a seguinte frase: sem Deus, a vida não tem propósito. Sem propósito, a vida não faz sentido. E sem sentido, a vida não tem relevância, muito menos esperança. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem propósito, a vida não faz sentido. E sem sentido, a vida não tem relevância, muito menos esperança. Agora, se vocês pegarem essa frase que vocês acabaram de escrever e destacarem: sem Deus, a vida não tem, e destacarem a última palavra, esperança, vocês vão ver que essas palavras que vocês destacaram, elas na verdade resumem a nossa vida e a nossa jornada também. Nós só teremos esperança se a gente tiver Deus conosco. Sem Deus, a gente não tem propósito, a vida não faz sentido, mas sem Deus, a vida perde a esperança. Quando a nossa vida não tem Deus, nós também não teremos esperança. E em Jeremias 29:11, está escrito, Deus já falou para nós: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano.
plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, se na palavra já está escrito isso, se o Senhor já disse isso para nós, por que é que a gente, a partir de hoje, ainda vai buscar respostas nos lugares onde a gente não vai encontrar? Em livros de autoajuda, a gente não vai encontrar o propósito que Deus tem para nós. É Ele que tem os planos perfeitos de um futuro, planos de esperança. É Ele que tem planos de não nos causar dano. Então, nós sabendo disso, agora, toda vez que a gente quiser saber mais sobre o nosso propósito, sobre o propósito que Ele tem para nós, é a Ele que nós precisamos recorrer. É Ele que nós precisamos buscar. E há mais ou menos uns 60 dias atrás, eu comecei a me questionar qual que era o propósito da minha vida, sem nem imaginar que um dia pudesse eu estar falando sobre propósito. E eu orava a Deus, porque a minha dúvida era se eu já estava vivendo de acordo com o que Deus tinha para mim. Então eu tinha me convertido, eu já tinha alinhado algumas coisas da minha vida, mas eu não tinha certeza se aquela maneira de viver era a maneira que Deus queria. E essa dúvida foi uma dúvida que começou a me intrigar e calar fundo no meu coração, até que então eu comecei a orar para Deus e pedir que Ele me ajudasse nas minhas observações e que Ele clareasse para mim, né, se eu realmente já estava vivendo de acordo com o que Ele tinha. E Deus mostrou para mim 4 pontos que era para eu atentar, que era para eu realmente observar, e porque eram pontos que mudariam radicalmente a partir do momento em que eu passasse a viver de acordo com os seus propósitos. E o primeiro ponto que Deus me convidou a observar foi o tipo de vida que eu levava. Se era uma vida simples, né? Ou era uma vida muito complicada. Então, eu comecei a analisar a minha vida e entender que para ela ser simples, eu deveria, por exemplo, parar de exagerar nas minhas atividades. Quando a gente entende o propósito que Deus tem para nós, a gente vai guardar o nosso esforço para aquilo que tem interesse para Deus. E quem não sabe o seu propósito, quem desconhece o seu propósito, normalmente vai exagerar na dose de atividades. E a pessoa que exagera nas suas atividades, ela vai ficar estressada, cansada e confusa, né? Então, a gente tem que entender que o nosso tempo, ele é curto, mas ele é grande o suficiente para fazer a vontade de Deus. Se a gente olhar para a nossa agenda e lá estiver cheia o suficiente a ponto de não termos brecha, não termos espaço para frequentar uma célula, né, ou para fazer uma oração um pouco mais demorada, a gente precisa rever as nossas atividades, né? Porque é fato, toda vez que nós ficamos sobrecarregados, nós vamos ficar estressados. E isso vai se refletir nas nossas atitudes, né? É muito difícil, depois de um dia de trabalho cansativo, onde a gente esteve realmente muito sobrecarregado, com muitas tarefas, a gente chegar em casa tranquilo. A gente normalmente chega em casa cansado e a gente está alterado. A gente vai se alterar com o marido, vai se alterar com a esposa, vai se alterar com os filhos. E o que acontece? Nós já lemos lá em Romanos 8:29 que nós fomos predestinados a sermos a imagem de Jesus. Jesus nunca se alterou. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que escreva Jesus da seguinte forma: e Jesus, estressado, gritou. Jesus nunca gritou, nunca se estressou, porque ele utilizava o tempo dele para fazer somente a vontade do Pai. Claro que é muito difícil nós tentarmos ser parecidos com Jesus, porque ele era a perfeição e nós somos seres imperfeitos. Mas se nós vimos aqui que somos predestinados a sermos semelhantes a Ele, nós precisamos nos esforçar o máximo que nós conseguirmos.
Então, Deus me levou a observar a minha vida, se ela era uma vida simples ou muito complicada. Foi como se ele sentasse comigo e a gente olhasse a minha agenda e parece que eu olhei dele e ele fez assim: não, minha filha, desse jeito não dá para continuar. E aí eu comecei a eliminar um monte de atividades, né, que realmente depois eu fui olhar que eram atividades que só me sobrecarregavam e que não edificavam a minha fé, muito menos a fé dos outros. E no início desse ano, eu fiquei sabendo sobre um curso que era na minha área e traria assim, um grande crescimento profissional. E aí eu cheguei em casa correndo, ia me inscrever nesse curso, e quando eu me dei por conta, eu digo, deixa eu conferir com Deus o que ele acha dessa ideia. E aí eu botei em oração, aguardei para fazer a inscrição e comecei a orar. Deus, olha só, tem um curso, é assim, 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 é fantástico. São aulas teóricas e práticas juntas, o valor está super em conta. Parecia mais um marketing do curso do que realmente uma oração. Como se fosse realmente um filho tentando convencer o pai de algo que ele queria fazer. E eu orei e eu disse, tá, Deus, mas assim, ó, o curso é bem legal, mas eu só vou fazer se o Senhor aprovar, se o Senhor der o ok. E passou um dia daquela oração, eu não tive nenhuma resposta, 2 dias, 1 semana, 2 semanas e nada. E eu estava lendo o livro de Eclesiastes naquele período ali da vida, foi logo no início do ano. E eis que eu chego no capítulo 12, no versículo 12 de Eclesiastes. E eu nunca vou esquecer. Estava lá. No mais, meu filho, não há limites para fazer livros. E o muito estudo é o enfado da cara. Quando eu li isso, eu disse, eu não acredito. Isso aqui é a resposta da oração. Eu disse, Deus, mas será que eu não falei para o Senhor que são aulas teóricas e práticas por um preço super acessível? Não, Deus não estava interessado nisso. Eu continuei tentando convencer. Mas não é não. Aceitei aquele não, né? E esqueci do curso. O que aconteceu? Bom, passou mais ou menos ali uns 30, 40 dias, a gente entrou nessa situação de pandemia e as aulas foram canceladas, né? Porque o curso ele tinha bastante aulas práticas, então ele foi cancelado. E o curso vai ser retomado em janeiro. Detalhe, em maio deste ano, eu descubro que eu estou grávida de novo. E eu vou ganhar bebê em janeiro. Agora, vocês imaginam como é que estaria a minha cabeça nesse exato momento se eu não tivesse consultado o pai sobre começar ou não esse curso? Eu estaria, no mínimo, confusa, aflita, tentando entender como é que eu iria fazer para administrar um curso com aulas práticas, uma filha de 2 anos e um bebê recém-nascido. Então, a gente tem que entender que o Pai, ele zela pelo nosso descanso também. Ele zela pela nossa paz de espírito. A gente só precisa nos sujeitarmos ao que Ele tem para dizer. E muitas vezes, para nos corrigir, Ele vai começar dizendo não, não, não e não. Até que a gente entenda que tipo de vida Ele quer que a gente leve. E Salomão já falava, né, lá em Provérbios 13:7, desculpa. A vida presunçosa e cheia de pompa é vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Salomão quis dizer com isso, ele foi o homem mais próspero que a humanidade já conheceu. E ele aqui falou que a vida presunçosa, aquela vida baseada na imagem, na aparência e cheia de pompa, ela é uma vida vazia, né? Mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Porque Salomão entendeu que o tudo sem Deus é nada. E o pouco com Deus é muito. Então, quando ele fala aqui em vida presunçosa, cheia de pompa, a gente também tem que transferir isso para os nossos dias a dia. Será que a minha vida ela está sendo uma vida muito complexa, muito cheia de coisa? Porque nessa vida complexa é muito difícil de eu conseguir me assemelhar com Jesus, de eu conseguir ser parecido com Jesus.
o ponto número 2 que Deus pediu para que eu observasse foi em relação às minhas prioridades. E, na verdade, quando a gente se torna uma pessoa que estabelece algumas prioridades na nossa vida, a gente vai concentrar esforço e energia naquilo que realmente importa. E essa é uma chave bem interessante para a gente entender se Deus tratou ou não todas as nossas feridas. Porque a gente só não é seletivo quando a gente tem lacuna, quando a gente tem vazios e que a gente precisa preencher esses vazios. Então a gente vai fazer tudo o que a gente consegue. A gente vai se encher de atividades. A gente vai se carregar, se sobrecarregar de compromissos. Então, quando Deus convida a gente a observar as nossas prioridades, a observar a quantidade de tarefa que a gente vem realizando, a gente também tem que se permitir entender que muitas vezes tem coisas que a gente ainda não deixou Deus tratar. E a gente tem que pedir para que Deus trate e feche esses vazios. Eu, antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa que eu preenchia os meus vazios justamente com cursos, com livros. Comprava livros numa velocidade absurda. Se eu lesse eles na mesma velocidade, estava tudo certo. Mas isso não acontecia, porque era um exagero, porque era realmente para preencher um vazio. E lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17, Paulo já alertava: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A gente só vai conseguir estabelecer prioridades na nossa vida no momento que a gente entender o que é que Deus quer de nós. E existe uma sequência natural de prioridades que todos nós deveríamos respeitar, que é Deus, família e trabalho. Não é Deus, trabalho e família, família, Deus e trabalho. Tem gente que até já me disse: mas a minha família vem antes de Deus, antes a minha família. Mas eu digo, sem Deus você não teria família. Foi Ele que te abençoou com o marido, com uma esposa, com filhos. É Ele que guarda a tua família quando você sai para trabalhar, que mantém os teus filhos em segurança. É Ele que acampa os anjos dele dentro da sua casa, né, para que você consiga ter uma vida boa, para que você consiga ter uma noite boa de sono, para que você consiga ter paz de espírito. É Ele que zela pela sua família. Então, como é que a família vai vir antes de Deus? Não pode. Assim como tem gente que diz: tá, tudo bem, Deus vem primeiro, mas o trabalho então vem depois, e depois a minha família, porque sem trabalho eu também não tenho como sustentar uma família. Mas uma coisa que é interessante da gente observar é que nos últimos momentos de vida de uma pessoa, ela jamais vai dizer para alguém: traz o celular de lá, abre o aplicativo do banco, eu quero dar uma olhadinha no meu saldo, a última vez. Ou ainda, tira uma foto daqueles troféus que eu tenho guardado lá em casa, eu quero dar uma última olhada antes de morrer. Ninguém pede isso. As pessoas no seu último momento, elas pedem pela sua família. Elas pedem pela presença da sua esposa, pela presença do seu esposo, pela presença dos seus filhos. E isso mostra pra gente o quanto a gente deve valorizar a família antes mesmo do trabalho. Então, essa é a sequência natural das nossas prioridades. Antes de eu ser mãe pela primeira vez, eu costumava trabalhar até as 8h30, 9 horas da noite, e eu achava isso fantástico. Porque a gente, na verdade, está inserido num contexto de mundo em que é muito bom você estar estressado, envolvido com o seu trabalho, né? Parece que o mundo cobra da gente cada vez mais produtividade. E eu me lembro que quando eu estava grávida dela, eu pensava: meu Deus, como é que vai ser agora? Eu não posso manter esse ritmo. Quando ela nasceu, eu já conhecia Jesus. E isso foi fundamental para que eu conseguisse entender a ordem das coisas na minha vida. Então eu entendi que se Deus tinha me abençoado
com um marido, se Deus tinha me abençoado com uma filha, eu precisava cuidar. E a partir do momento que a minha filha nasceu, Deus conseguiu me ajudar a organizar as coisas para que eu conseguisse interromper as minhas atividades no finalzinho da tarde, por volta das 5h30, 6 horas. Para quem estava acostumado a trabalhar até as 9, foi uma grande coisa. E quando a gente consegue entender tudo isso, também fica mais fácil da gente se assemelhar com Jesus. Porque daí vão brotar as nossas... Quando a gente tem uma vida muito agitada, a gente fica inseguro, a gente não tem tranquilidade. E conforme a gente vai transformando a nossa vida de acordo com os interesses de Deus, de acordo com o que Ele quer para nós, a gente vai se tornando uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais serena. A gente tem que entender que tem pessoas lá fora que elas não conhecem Jesus, que elas nunca leram a Bíblia. E é na convivência com nós que elas vão entender quem é Jesus. Então, uma pessoa que está estressada, fadigada, que ela inverte a prioridade das coisas na sua vida, é uma pessoa que não vai se assemelhar a Jesus. É uma pessoa que não vai deixar transparecer o que Jesus fez na nossa vida. Então, Deus me levou a observar as minhas prioridades. Aliás, Ele me levou a observar as minhas prioridades muito antes de eu questionar Ele a respeito do meu propósito. Como se antes de eu saber exatamente por que eu estava aqui, Ele pediu para eu organizar a minha vida. Então, antes você se dedica para mim, porque de mim provém todas as coisas. Depois você vai atentar à sua família, porque ela é o maior bem que você tem. E por último, você vai dar atenção ao seu trabalho. E hoje eu posso dizer que é bem dessa forma que eu organizei a minha vida, que eu consegui organizar. O terceiro ponto que Deus me convidou a observar foi o quão motivada eu estava para algumas tarefas. E aí eu acabei percebendo que a paixão por qualquer coisa se esvai quando a gente não tem motivação. E isso vai do nosso trabalho até um simples esporte que a gente pratica por lazer. Quando falta motivação, a gente para, a gente não consegue ir adiante. Quando nos falta motivação, sair da cama de manhã é um fardo, é difícil, é pesado. E todo o trabalho que a gente faz, que é sem sentido, vai nos consumir força, vai nos consumir tempo, vai nos consumir energia. E a gente fica cada vez mais desmotivado. E em Filipenses, capítulo 3, versículo 15, Paulo disse: assim, os interessados em tudo o que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Quando nós nos mantemos focados no alvo, que é o nosso propósito, que é o que Deus tem para cada um de nós, é fácil a gente ter motivação. E Paulo é um grande exemplo disso, porque Paulo propagou praticamente sozinho o cristianismo em todo o Império Romano. Uma vez eu li que seria como se nós viajássemos uma viagem de 24 mil quilômetros, né? Então, é caminhar. E Paulo também, ele tinha um dom muito natural de colocar as pessoas para cima, porque ele era alegre. Então, a gente consegue perceber isso na carta dele aos Filipenses, pela quantidade de vezes que Paulo fala as palavras alegria e alegrem-se. Quem aqui não gostaria de viver os seus dias com a mesma motivação que Paulo viveu? De onde é que vinha essa motivação de Paulo? De onde é que vinha essa alegria de Paulo? Certamente vinha do fato dele conhecer primeiro quem ele era. Ele sabia quem era o pai dele, ele conhecia a sua identidade e ele vivia de acordo com o propósito que Deus tinha para ele. Então aí é fácil, né, ter um semblante alegre e colocar as pessoas para cima, dizer para ela: alegrem-se, vamos ficar alegres, alegria, tenham alegria. E o último ponto que Deus pediu para que eu observasse foi em relação às atividades que eu estava realizando no meu dia a dia. Então, primeiro Deus, Ele vem e Ele fala para mim
a respeito do estilo de vida que eu tinha, né? Deus vem e simplifica a minha vida, faz dela uma vida mais tranquila, uma vida mais calma. Depois veio, conversou comigo e pediu para que eu olhasse as minhas prioridades. Deus me convidou a observar o grau de motivação que eu tinha com as atividades que eu realizava. E por último, Deus então pediu para que eu observasse a respeito das minhas atividades, se elas estavam ou não me preparando para a eternidade. O que a gente tem que analisar é que, na verdade, isso não são coisas desencaixadas, né? Tá tudo interligado e a gente vai ter motivação quando a gente fizer algo que dure mais do que a nossa própria vida. E quando a gente faz algo que dura mais do que a nossa própria vida, nós sim estamos fazendo algo para a eternidade. Tem gente que passa uma vida inteira produzindo, trabalhando para coisas que vão virar pó. Tem gente que passa a vida inteira acumulando bens, né, juntando dinheiro, preocupada em deixar uma herança material para os seus filhos, mas sem entender se realmente está deixando uma herança espiritual para os seus filhos. E Deus me chamou a observar se as minhas atividades, elas estavam ecoando na eternidade ou se elas iam virar pó. E é muito pesado quando a gente observa que a maior parte do tempo da gente a gente dedica para coisas que vão virar pó. É muito pesado quando a gente fica observando que dia após dia, ano após ano, a gente, na verdade, não trabalhou para Deus. Então a gente começa a entender de onde é que vem a nossa depressão. A gente começa a entender de onde é que vem a nossa angústia, a nossa insônia. Porque como a pergunta, qual é o meu propósito? Ela foi uma pergunta colocada por Deus dentro de nós. Quando a gente trabalha para algo que vai em pouco tempo terminar, a gente começa a ficar deprimido, porque a gente sabe inconscientemente que nós estamos muito aquém do propósito que Deus tem para nós. A gente hoje precisa se questionar como é que nós estamos utilizando o tempo que Deus deu para nós. Deus não faz absolutamente nada sem uma finalidade. Se nós estamos aqui hoje, todos juntos, vivos, bem, respirando, há um propósito, não é mera coincidência. Acordar de manhã não é mera coincidência, você acorda porque Deus quer. E como é que você está aproveitando os teus dias? Como você está usufruindo os teus dias? Está sendo em prol de atividades que vão ecoar na eternidade ou somente em atividades que vão terminar, às vezes, muito antes do que a nossa própria vida? Vai chegar um dia que todas as nossas metas vão ser batidas por alguém. Vai chegar um dia que as pessoas vão conseguir conquistar as coisas que a gente conquistou com menos esforço ainda. Um dia todas as medalhas e todos os troféus que a gente acumulou vão ser colocados no lixo por alguém. E aí a gente vai ficar literalmente esquecido. A gente foi feito para que as nossas ações aqui na terra, elas lembrem não a nós, mas elas lembrem Jesus. Para que as nossas ações aqui na terra, elas ecoem na eternidade. E se a gente pegar e ler em Romanos, capítulo 14, versículo 10, a parte B do versículo. Pois todos comparecem diante do tribunal de Deus. E mais adiante ali, no versículo 12, assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Vai chegar um dia que Deus vai nos perguntar o que é que a gente fez com a vida que Ele deu para nós. E a resposta para essa pergunta, ela é o nosso propósito. Ela é o propósito que Deus deu para cada um de nós.
cada um de nós tem uma finalidade, tem um porquê, há um porquê de estarmos aqui. E nós só vamos conseguir responder essa pergunta através de um relacionamento íntimo com Deus. A gente só consegue responder essa pergunta a partir do momento que a gente convida Jesus a entrar na nossa vida. Eu sempre imagino que Deus vai me fazer duas perguntas. Uma é: Camila, você aceitou meu filho como teu único salvador? E eu vou dizer: sim, Senhor, aceitei. E a segunda pergunta que eu tenho certeza que ele vai fazer é: e o que é que você fez com essa informação? O que é que eu fiz com essa informação define o propósito que Deus tem para mim. Quando eu vivo o meu propósito, eu tenho certeza de que eu estou realmente tirando um sorriso dos lábios de Deus. É como se eu sentisse que Deus está alegre com a minha existência. É porque eu não estou desperdiçando os meus dias. E isso a gente consegue entender através do momento, né, em que Jesus entra na nossa vida, trata todas as nossas feridas, que a gente se deixa trabalhar e que a gente permite que Deus trabalhe através da nossa vida. Nós fomos resgatados pelo Pai. Nós fomos adotados, nós temos uma nova identidade, nós desfrutamos de uma herança com Deus. E a partir desse momento, Deus trabalha através de nós. O trabalhar através de nós, o descobrir o propósito que Deus tem para nós, é a chave da nossa conversão. É o ponto máximo da nossa conversão. A gente não deve se conformar apenas em descobrir que Jesus nos salvou, aceitá-lo de todo o coração e parar por aí. A gente precisa seguir. A gente precisa insistir para que Deus nos diga o que é que Ele tem para cada um de nós. Nós fomos, então, predestinados a sermos a imagem do Seu Filho. Quais são as coisas na minha vida hoje que me impedem de espelhar Jesus para o meu irmão? É a minha sobrecarga? São as minhas atividades? É a minha falta de motivação? Ou eu percebo que a ordem das minhas prioridades está alterada? O que é que eu tenho feito que me impede de realmente mostrar de quem eu sou filho? A gente tem que pensar, refletir em todas essas coisas, porque devagarinho Deus vai transformando a vida de cada um de nós, assim como transformou a minha. No início da minha conversão, as minhas prioridades, elas eram completamente trocadas. Eu era uma pessoa que não tinha motivação. E até que cheguei a um ponto que eu comecei a perguntar para Deus: bom Deus, eu entendi o que Tu fez por mim, mas agora eu quero entender o que é que eu preciso fazer por Ti. Aí é que está o segredo. E quando a gente descobre o que é que a gente precisa fazer por Deus, é sempre por Ele, não é por nós. E a nossa vida ganha brilho, a nossa vida ganha cor. Deus acrescenta na gente a expectativa, a esperança de um futuro. Se a gente quer alinhar realmente a nossa vida, a gente precisa buscar um relacionamento íntimo com Jesus, diário. E aí tem uma pergunta que às vezes eu gosto de fazer, é que as pessoas, normalmente elas acham que um relacionamento diário com Jesus é uma oração curtinha, rápida, ou antes de dormir, ou antes de sair de casa. Mas falando de prioridades, é muito fácil a gente puxar o celular, olhar lá nos aplicativos e ver quanto tempo a gente gasta com rede social e quanto tempo a gente permanece orando. Isso já define quais são as nossas prioridades. Então a gente precisa buscar ter um relacionamento íntimo com Jesus, uma caminhada íntima. A gente precisa querer espelhar Jesus aonde quer que a gente esteja e sentir a presença dele com nós, em casa, no trabalho, no trânsito. E se a gente quer descobrir realmente o nosso propósito, aquele propósito que Deus tem para cada um de nós,
a gente precisa tirar o foco do lugar errado. Normalmente nós vamos focar em nós, nos perguntando quais são as nossas prioridades, quais são as questões que a gente quer resolver na gente. O foco está errado. Se a gente realmente quer descobrir o propósito que Deus tem para nós, o manual é esse aqui. E a gente tem que folhear esse manual. E está aqui dentro o propósito de cada um. Está aqui dentro a história de cada um de nós. O porquê é que Deus nos trouxe até aqui e o que é que Ele quer conosco. Amém? Preciso de ti. Vou convidar a igreja a ficar em pé para nós orarmos. Preciso do Senhor Deus, nós clamamos, Pai, nessa noite, para que Tu venhas, Senhor, mostrar a cada um de nós, Pai, qual a Tua vontade. O que é que Tu tem guardado para cada um de nós, Senhor? Pai, que nós possamos usar a nossa vida para fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, que nós possamos dizer, seja feita a Tua vontade, Senhor. Pai, tem pessoas que não conseguem dizer, seja feita a Tua vontade, porque há uma mentira no coração delas, Senhor. A mentira de que Tu é um Deus que castiga. Mas em nome de Jesus, nesse momento, nós declaramos, nós expulsamos esta mentira dos corações, Senhor. Tu és um Deus justo, Tu és um Deus que provê, Tu és um Deus que zela, Senhor, pelo nosso conforto, pela nossa segurança, pela nossa paz. Tu és um Deus que zela, inclusive, pela nossa agenda. Tu és um Deus que nos fez para vivermos em paz, para que nós não vivêssemos estressados, para que nós não vivêssemos, Senhor, depressivos, deprimidos, sem saber o nosso propósito. Pai, em nome de Jesus eu clamo, mostra para a Tua igreja, Senhor, qual é o propósito que cada um tem aqui dentro, para que nós possamos, Senhor, viver os nossos dias conforme a Tua vontade, Senhor. Jesus, nós clamamos por Ti, passeia pelo Teu povo, passeia pela Tua igreja, Senhor. Se há alguma ferida, se há alguma lacuna emocional que o Teu povo ainda preenche com coisas que não provém de Ti, Senhor, eu clamo. Trata, Pai, trata, Jesus. Cura, Jesus, essas lacunas, cura, Jesus, essas feridas. Nós clamamos, Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos, fica conosco, Senhor, nessa noite. Guarda as nossas vidas, Senhor. Prospera o Teu povo, Senhor. Tranquiliza, Senhor, as mentes que estão aflitas. Tranquiliza, Senhor, os corações que estão perturbados, Senhor, por não saberem qual é o Teu desejo, Pai. Fala com a Tua igreja. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. transgressões, preciso de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso
Preciso de ti.